Hello. Hello. Eu vou fazer o recorte desse vídeo mesmo, né? Isso aqui, ó. No problems. Vou saber muito aqui. Spotify se tivesse funcionando, mas não está. Então não dá pra. Hello.
Oiê. Oi, boa noite, tudo bem? Eu tô sem som. Agora sim. Tá me ouvindo bem? Tá bem certinho. Ah, tá. Eu esperei tu chegar só pra gente conversar. Tá alguma dúvida? Tudo Não, era mais. certo? Eu te respondi, porque eu nunca tive negação na terapia, então eu não sei. Ai, Nunca que ninguém negou. prazer! Ninguém nunca se rebelou. Ai, que bom. Não, então, daí por isso que eu fiquei Ai, pensando. melhor ainda, eu vou te perguntar assim mesmo. Ninguém nunca se rebelou no meu processo. Achei incrível. Vai ser essa minha resposta. Assim, nunca tive essa experiência, mas pensando quando isso acontecer, né? Teoricamente, eu tenho bagagem para conduzir. Já é uma ótima dinâmica já. Então, já que a gente vai. Pode chamar de Jaque, prefere que eu chame de prof? Como é que é pra Tanto ti? faz, já que Vai. prof, tanto faz. Então, vai acontecer simultâneo, né? O Tá, celular aqui na lateral e o Zoom aqui, que está sendo gravado já. tá, o celular está aqui, ó, né? Fica muito Isso. Eu ruim eu vou olhando te pra cá. chamar pelo teu perfil que a Viver já segue certinho, Que é né? qual? É o Jaque psicólogo ou o Jaque Taufenbach agora? Não sei. Já que psicóloga, Tá, né? beleza. Geralmente é esse, né? É, não, é que o Jaque, o meu pessoal eu tenho 3.000 e o psicólogo eu tenho 1.500, mas só que o psicólogo é focado em pessoas da área da psicologia. Eu Tem acho uns mais. que eu acho que para hoje assim o melhor Tá, é o não, seu quem chama, profissional quem me mesmo. segue ali são alunos, são pessoal dessa área mesmo. Perfeito. Tá, Tá. Então a gente vai estar. Esse aqui vai servir só para gravação, então eu vou abaixar o volume do meu e daí eu não vou conseguir ter contato por aqui, só pelo tá, Insta. tá, As únicas perguntas que a gente vai ter acesso de qualquer pessoa que estiver interagindo vai ser pelo Insta, mas aí eu leio, tá? tá, ok. Então Então, assim, vou ó, eu posso tirar o fone aqui, pode, desligar o porque meu aqui não vai som. funcionar, aqui só vai ser para registro mesmo. É, Pode não, é porque concentrar eu só não no sei se Insta. vai dar talvez se não dê algum, sabe, interferência de som? Aí tu tem que abaixar o volume do computador, Só baixar o volume, que eu também vou fazer isso antes de ligar aqui no celular. tá? Porque daí eu vou tirar o fone, sabe? E daí eu Aham, vou te ouvir isso, pelo Insta. Só que isso. o que que acontece? Esse computador só funciona com o fone para me ouvir. Daí, por exemplo, eu vou desligar tudo aqui, tu estás me ouvindo igual, normal. Uhum. Sim? Sim, Tá. Daí eu tranquilinho. tiro o fone e só olho aqui pro computador. Então eu vou fazer assim. Isso. Assim, tá ótimo, Então dá tá pra bom. ouvir. Aqui Eu não no tô te Zoom dá pra ouvindo, eu tirei ouvir. o fone, né? Isso, mas não vai precisar, só pelo Insta, Tá, então tá, beleza. tá? Tá. Mas tu E consegue ver se talvez vai dar interferência? Porque eu, por exemplo, vou assistir um vídeo aqui no celular, ó. Vai interferir, será? Não? Porque eu vou te ouvir pelo Insta, entendeu? Eu não tenho fone no computador, no celular. isso, tu ouve pelo Insta. Atrapalha esse som de fundo ali ou não? Não? Não, não. Porque no caso eu vou te ouvir pelo celular, só que eu tô sem fone Isso. no celular, entendeu? Isso, eu também, só vou te ouvir pelo celular. E o meu também tá sem fone no celular, Ah, então tá, beleza. Fechou. tá? Tá. E daí eu vou fazer uma introdução breve, vou falar da nossa pós e das datas que a gente tem. Vai Tá. ser bem rapidinho, e daí eu já vou te apresentar, e daí eu já vou te chamar, Tá. tá? Aí fica aberto o tema ali, tu pode fazer a introdução, a gente pode combinar de durar 30, 40 minutos no máximo. Ah, é, não, mas que isso não. Tenho 2 filhos para criar como tudo. Isso. E daí no. A pessoa quiser falar uns 30, uns 20 minutos, daí depois eu entro com as duas questões, daí a gente, finalizando elas, a gente vê se tem alguma pergunta e a gente encerra. Pode ser? Tá, tá. Então tá bom. Ah, eu não Então, preparei nada muito específico, assim, eu vou ir na dinâmica da nossa conversa, pode ser? e sem problema. Eu não entendo nada de avaliação clínica de casal e família, então vamos, pode ir do zero, tá? É Giovana, né? Isso, Giovana. Tá, Giovana, eu vou tá. abaixar aqui o volume, vou entrar no Insta, daí logo daqui uns 3 minutos eu já te chamo, tá bom? Beleza, então, ok. Bom Tá, evento pra gente. show.
Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite para os nossos alunos, para os nossos professores que estão acompanhando aqui a gente. Tudo bem com vocês? Nessa noite de quinta-feira, hoje a gente preparou uma aula bem bacana na temática da nossa pós-graduação de psicoterapia de casais e família, tá? A gente vai fazer um papo com a nossa professora aqui da pós, para estar conversando um pouquinho sobre o tema de avaliação clínica de casais e família, né? Eu sou completamente leiga nesse tema, então eu estou bem animada para entender um pouquinho da psicoterapia de casais, e acho que vai ser uma troca bem legal. Gente, eu me chamo Giovana, vou estar aqui com vocês acompanhando esse evento. Daqui a pouco eu vou estar chamando a nossa professora. E eu queria aproveitar esse tempinho para contar que a gente está fazendo esse evento para chamar vocês para serem nossos alunos da nossa nova turma da pós-graduação de psicoterapia de casais e família. Ainda dá tempo para nesse primeiro semestre começar a sua pós-graduação, desenvolver suas habilidades clínicas, hein? Não perde essa chance. A próxima turma vai ser no dia 5 de maio, tá? Então, semana que vem, você pode sim estar começando a dar um passo gigantesco para suas habilidades e para conseguir mais demanda clínica também, tá? E eu te garanto que se você entrar em contato com a nossa equipe ainda essa semana, o pessoal vai entregar uma proposta bem bacana para você, hein? Não perde essa oportunidade. O que você acha? Tem um pessoal aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Esse espaço é para ser bem dinâmico. Fique à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários. E a nossa pós, ela começa agora em maio, né? Então, eu tô aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa pós e se matricularem na nossa pós. E ela dura 30 meses, tá? Uma pós de 2 anos e meio, é bem bacana. A gente tem bastante parte teórica, aulas síncronas, né? Online e ao vivo com interações dos professores. A gente tem supervisão de casos, a gente também tem grupo de estudos que são muito legais, que são conduzidos pelos alunos, né? E tem uma troca bem bacana, com orientação do professor também. Então, em formas de pagamento, a gente também oferece propostas bem bacanas para esse pagamento estar acontecendo, de forma que vocês consigam manejar todas as dinâmicas que vocês têm. Então, chama a gente no direct, conversa com a nossa equipe. A gente adora dar uma atençãozinha extra. A nossa missão, os nossos valores é dar acolhimento para os nossos alunos, tá bom? Então, chega de papo, tá? Eu vou chamar a professora para a gente estar conversando sobre essa temática de avaliação clínica de casais e família, tá bom? Quem vai conduzir essa dinâmica hoje, eu vou dar palco para a queridíssima professora que a gente tem aqui na nossa equipe da Viver. Ela é psicoterapeuta, ela é mestre pela UFSC, ela é incrível, todos os alunos gostam dela. Eu vou chamar a querida Jaqueline aqui para participar dessa dinâmica com a gente, tá? Cadê? Aqui. Ela é incrível, todos os alunos gostam dela. E eu vou aproveitar também para dar uma palavrinha que a gente tem um canal do YouTube muito legal, com muitos conteúdos gratuitos disponíveis para vocês, até para vocês verem como são as nossas dinâmicas de eventos, de jornadas também, né? Então, dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube, a gente tem ali no link da nossa bio do Instagram, a gente tem o link dela e aposto que vocês vão adorar também, se interessar ainda mais pela Viver, tá bom? Oi, prof, boa noite! Oi, boa noite, Giovana, boa noite a todos os nossos alunos, seguidores que estão aí conosco, né, nesta live, trocando uma ideia aí sobre casais e famílias, avaliação, tudo que a gente vai estar conversando hoje sobre terapia familiar, bem especial esse momento, né, que nós vamos estar trocando agora. Então, prof, eu sou bem leiga, assim,
na parte de casais e famílias. Assim, e fiquei bem interessada quando veio essa proposta de uma avaliação. Como é que acontece? Como é que é a dinâmica assim, de fazer uma avaliação de casal e ainda mais de família, né? Que a gente entende que são mais membros envolvidos. Sim, certo. Então, assim, de maneira geral, qualquer abordagem pode estar trabalhando a terapia de casais e terapia de famílias, né? E a minha linha teórica é a sistêmica familiar, que já vem com essa construção, com esse pensamento, essa estrutura e a dinâmica das famílias, na compreensão do que é, né? A terapia familiar. Então, quando a gente fala, Giovana, sobre a avaliação clínica, né, a avaliação familiar, nós estamos falando de uma avaliação um pouco diferente daquilo que é a avaliação psicológica comum, né, da psicologia, dos psicodiagnósticos, é um pouco diferente. Porque quando nós falamos sobre avaliação clínica familiar, nós vamos estar fazendo uma avaliação da dinâmica da família. Como que é a interação desta família? Assim como é diferente o atendimento individual, certo? Assim como é diferente o atendimento em grupo e o atendimento de casais e o atendimento de famílias. São caminhos diferentes, estratégias diferentes em que nós devemos conduzir na dinâmica do processo terapêutico. Então, quando a gente atende ou avalia o sujeito no individual, nós vamos estar avaliando, estudando as suas questões psicológicas, o seu sofrimento emocional, as suas questões particulares. Agora, quando nós avaliamos, quando nós atendemos na dinâmica do casal, na dinâmica da família, nós vamos estar atendendo e avaliando a relação. Né? Essa é a principal diferença entre o atendimento de casais, famílias e o atendimento do indivíduo, né? Solo. Então, a gente entende que é um movimento, né? Que hoje já está muito reconhecido a prática de atendimento de casal e família, né? Já tem uma dinâmica bem bacana, as pessoas já estão buscando no setting terapêutico esse tratamento que é diferente, né? Para alguns pode ser visto como algo novo, mas para nós que já trabalhamos com isso, a gente entende que é diferente, mas não é tão novo assim, porque os discursos, os estudos, as práticas relacionadas a casais e famílias já vem vindo há muito tempo, né? As publicações e as práticas mesmo. Quando a gente fala de avaliação, né, avaliação terapêutica, avaliação clínica, nós estamos falando especificamente desta dinâmica. Quais são os déficits, como está sendo a função, né, o funcionamento desta família. Nos termos de hoje, né, nós não utilizamos mais que a família é uma família doente, mas é uma família funcional ou disfuncional, né, no caso das famílias que não estão conseguindo manter esse processo, esse equilíbrio, essa dinâmica dentro da sua casa, né? Ou essa forma mais saudável de se viver. Né? Também não se usa mais o termo família problemática, né? Seria Tem pessoas funcional que ou falam que é uma disfuncional. família mais problemática, né? E nós utilizamos um pouco mais esse termo da ser funcional ou disfuncional, né? Porque no caso ela está funcionando bem, de forma saudável ou não, ou ela está de fato adoecida, né? Bacana. Bacana. E geralmente, eu queria fazer uma pergunta que ela vai mais na raiz, assim. Um casal, né? Como é que acontece esse momento de fazer essa decisão de fazer uma avaliação no casal? Parte do terapeuta, parte dos integrantes dessa relação? Como é que é isso? Normalmente isso é uma dinâmica do terapeuta, né? O Uhum. terapeuta que busca essa avaliação como um instrumento terapêutico. Porque para eu poder conduzir, pensar em estratégias terapêuticas, eu preciso entender como está a dinâmica desta família. Então, para eu poder entender a dinâmica desta família, eu preciso fazer uma avaliação dela, né? Por exemplo, nós temos um instrumento, né? Eu acho que até que tu já ia me perguntar, né, sobre as técnicas. Tu já me conhece, né, Giovana? Eu vou um pouco adiantando as coisas aí na Vai minha puxando, fala. vai entrelaçando tudo, tá A tudo gente certo. vai se conectando aí e o processo vai fluindo, né? Mas tem um instrumento que é muito legal, né? Que ela se chama entrevista familiar estruturada, que ele é um instrumento mesmo para avaliação familiar. Alguns utilizam ela tem uma específica, outros utilizam, por exemplo, uma anamnese familiar.
né? Uma Uhum. anamnese familiar. A anamnese é muito conhecida por todos nós, psicólogos, né? Área da Essa eu conheço. saúde, qualquer profissional que atua. Então, vamos pensar sobre essa anamnese familiar, sobre essa entrevista familiar estruturada, que é um instrumento específico. Ela parte do terapeuta. Porque a família, de fato, ela não sabe que a avaliação é uma fase, por exemplo, né, da terapia familiar. Ela não sabe especificamente que ela é uma fase do tratamento, porque a avaliação ela é o início deste processo. É onde eu começo a dinâmica de atender esta família. Então, a avaliação ela começa, as pessoas vão procurar a terapia, elas vão buscar uma ajuda. E normalmente, seja o casal ou a família, eles vão chegar para nós na terapia, e isso é muito comum, tá, gente? Jaque, essa é a minha última chance. É a última chance que eu vou dar para minha família, é a última chance que eu vou dar para o meu casamento, para minha relação. Mas por que que eles falam isso? Porque eles já buscaram diversas ajudas, tá? E eu costumo falar isso para os meus alunos, né? E para quem hoje está na live também, bem abertamente. Por que que é a última chance? Porque é onde há um investimento, né? É um investimento financeiro do casal para este tratamento. Uhum. Porque requer, né, investir, pagar pela terapia. Então, por isso que se torna a última chance, por exemplo, que o casal vai dar para si, né? Porque tem algo que está mexendo em outra esfera da vida do casal, né? Que é a esfera financeira. Então, a gente entende que quando o casal ele não está funcionando bem, as suas esferas estruturais que fazem parte dessa dinâmica da relação, da família, do casal, elas começam a apresentar algumas problemáticas, né? E é a partir da avaliação. Então, a avaliação, ela é uma parte da terapia e ela é do psicólogo. Então, a família não chega pedindo uma avaliação familiar, porque Uhum. ela já sabe que não está legal, ela já sabe que não está bem. Só que a avaliação, ela é um instrumento do terapeuta, é uma fase do terapeuta para entender aonde que não está bem, o que não está bem, né? O que não está bem nessa família? É a comunicação, é o diálogo, é a expressão de afeto, né? Outras dinâmicas, outras esferas do casal, da família não está bem e acaba interferindo em outras relações deles também. Então, é isso que a avaliação familiar vai fazer para o terapeuta. Então, a partir da avaliação familiar, avaliação do casal, eu vou direcionar as minhas estratégias no tratamento, as minhas estratégias terapêuticas. É a partir da avaliação que eu vou identificar se de fato é terapia de casal e família ou se eu preciso encaminhar eles para uma terapia individual, né? Porque é a partir da avaliação que eu vou entender, não, aqui são sofrimentos psicológicos, estruturais da esposa, do filho, do esposo, né, do marido, da mulher, de quem que tá. Então, se é muito específico, se é algo que é da história particular, é do psique deste sujeito, eu preciso encaminhá-lo para uma terapia individual, né? E aí o movimento vai... Aí eu vou começar a bolar as minhas estratégias terapêuticas. Então, toda essa cientificidade que faz parte da terapia de famílias e casais, elas são pautadas em caminhos e objetivos. Então, não é por nada que eu faço uma avaliação. Vem aqui que eu vou fazer uma avaliação em vocês. Não, eu preciso ter um objetivo para isso. Eu preciso traçar um objetivo para aplicar um instrumento, uma avaliação de casal e família. A partir desse objetivo, eu vou traçar as minhas estratégias terapêuticas. Então, é um movimento, sabe? A gente vai dançando, né? É um caminho, assim, a ser traçado que já está onde? Nos processos do terapeuta. A família ela vem buscar ajuda, mas como ela não sabe que essa ajuda vai acontecer. Então, parte do terapeuta oferecer esta avaliação, e às vezes a gente não necessariamente, né, diz diretamente, vamos passar por uma avaliação familiar, o instrumento é esse. Isso, eu ia É um fazer esse movimento questionamento, se deu a entender isso. que é uma coisa que não obrigatoriamente acontece, mas que ela vai fazer parte desse percurso do processo terapêutico, mas que ela não precisa ser comunicada como uma ferramenta que está sendo implementada ali dentro, né? Não, Exato. agora a gente vai fazer isso. E isso vai durar 3 sessões. Não Uhum. é essa a proposta de como acontece essa avaliação. Não necessariamente. Eu até posso, sabe, Giovana, eu até posso falar, ó, gente, nós vamos passar por um processo agora que é uma investigação. Eu vou colher dados de vocês, eu vou colher informações. Nós chamamos isso de uma avaliação. Não é obrigatório que eu preciso falar. Mas, às Uhum. vezes, a gente fala, até para facilitar a compreensão e entendimento do que está acontecendo no setting terapêutico, sabe?
para que o casal entenda o que eles estão investindo. Agora eu vou falar de mim como terapeuta, eu gosto de falar, né? Eu gosto de explicar cada movimento que eu estou fazendo no setting terapêutico com eles. Porque eles estão investindo. Lembram que eu falei no início? Por que é a última chance? Porque eles estão investindo financeiramente nisso. Mas no que eles estão investindo? Eles não sabem. A partir do momento que eu uso da dinâmica de esclarecer, de expor, de conversar, de explicar o que é a terapia familiar, qual é a dinâmica que eu uso, qual é a técnica que eu uso, qual é o instrumento que eu uso, eles começam a entender. Ah, então, ok, o meu investimento hoje está sendo numa avaliação. O meu investimento hoje está sendo numa dinâmica terapêutica. O meu investimento hoje está sendo numas devolutivas, nas narrativas, ou numa técnica aplicada no casal, entende? Então, às vezes facilita para que o casal compreenda o que nós estamos trabalhando com eles no setting terapêuticos. E aí eles começa a fazer sentido para eles o que é a terapia de casal. Porque eu escuto muito isso, sabe, Giovana, no consultório. Ah, Jaque, a gente fez uma terapia uma vez e não gostou muito, então hoje eu sou bem reversa à psicóloga. Bem Demorei muito a ansiosa. vir para a psicologia porque tive uma experiência há um tempo atrás que não foi bacana. Tive uma experiência, e aí então, ok. Quando eu já entendo que o casal tem um pouco dessa rigidez, né, me fugiu a palavra, mas Resistência. resistência, isso, uma resistência. Então, eles precisam entender no que eles estão investindo. Então, se torna até uma técnica, né? De eu trabalhar essa psicoeducação. Eu percebo que quando o paciente entende o que está acontecendo, como acontece a dinâmica ali do processo terapêutico, ele engaja mais. Ele fica, não, tá, é como se materializasse que ele tá vivendo aquilo, dele, não, beleza, meu investimento, como o termo que tu usou, né, meu investimento tá vindo aqui, no que ela tá falando e no que eu estou entendendo e na melhora que eu vou ter, possivelmente eu vou ter e tal. Então, realmente concordo super com essa questão de comunicar realmente como tá acontecendo o processo terapêutico, né? Faz toda a diferença. Exatamente. É para mim, e eu acredito que para os meus clientes também faz bastante diferença. Quando eu chego para eles, eu explico, olha, nós vamos fazer uma avaliação agora dessa dinâmica. Eu não preciso dizer que instrumento, o que eu estou usando, porque isso é a escolha do terapeuta. Mas quando eu explico que movimento que está acontecendo, qual é a dinâmica, qual manejo eu estou fazendo com eles, começa a fazer sentido. Quando começa a fazer sentido, eles falam assim, ah, então ok, eu estou investindo em algo que vale a pena. É mais ou menos esse o caminho que acaba acontecendo na terapia. E me veio uma curiosidade agora. Eu não sei como se dá hoje o conceito de casal, assim, mas pensando na dinâmica da clínica, assim, o quão tão breve é o tempo de um relacionamento, assim, que já chegou na tua clínica? Um casal de poucos meses, um casal de anos, como é que, assim, a tua vivência terapêutica, assim, como é que é isso? Guria, na prática, eu já tive de tudo. Já tive casais de namorados que vieram buscar terapia e com uma vergonha muito grande, porque eles diziam assim para mim, já que nós somos namorados, a gente quer casar, e se namorado a gente já tá buscando terapia de casal, imagina quando a Como gente é que casar. vai ser depois? Eles diziam exatamente isso. E daí eu falava assim, que bom que vocês estão fazendo terapia agora, porque vocês vão entender todos os acordos que a maioria dos casais não fazem quando vão casar e acabam vindo para terapia, né? E aí, ó, o movimento, e é bem bacana, assim, até esse casal, eles estão casados e vivem muito bem Ah, hoje, que assim. bacana. Então eu já tive casais de namorados, eu já tive casais com 6 meses de casados, buscando terapia. Eu já tive casais. Foi um dos momentos muito bacanas, assim, que eu recebi um convite para uma boda de prata, 25 anos de casado, né? O casal que fazia terapia comigo. Ah, que legal! Eu gosto de trazer uma experiência, Giovana, que é muito incomum, mas aconteceu comigo algumas vezes no consultório, e foram casais que buscaram terapia para fazer uma separação amigável. Olha, que Eu legal! tive 6 experiências. Eu tenho, né, diante dos prontuários, eu fui revisando um pouquinho. Eu tive 6 dessas experiências. E a gente guarda na memória, né? Os casais vão marcando a nossa história também. Desses 6 casais, 4 permaneceram juntos. 4 não fizeram a separação. Não depois da fizeram a terapia de casal. separação. E eles chegaram para o consultório falando assim, olha, eu quero fazer
a gente tá legal, nós somos amigos, a gente quer se separar, não tá, a nossa relação não tá bacana, mas é porque nós temos filhos, então, desses casais, eles tinham filhos e eles falavam assim, ó, nós queremos uma separação amigável. Então, dessa separação, né, que vai resultar nos nossos filhos, a gente quer atingi-los minimamente, né, o menos possível. Então, desses 6 casais, 4 permaneceram juntos e 2 tiveram uma separação amigável e que foi o melhor resultado para eles, né? Eles entenderam em setting terapêutico que era o melhor caminho. Então, por isso que eu brinco, às vezes, quando eu dou aula, né, de casal, família, já apareceu de tudo no consultório, né? Para mim, já veio de tudo, assim. E eles buscam mesmo esse movimento, né, de buscar uma terapia. Então, eu já tive casais que eles estavam. Eu tive um casal que casou muito jovem, muito, muito jovem, lá, né, há anos atrás, e eles estavam fazendo bodas de ouro, 50 anos de casado. Eles tinham, assim, 65, 70 anos. Aham, aham. Ai, que incrível. Que Só que a situação. dinâmica era o quê? Eles não estavam especificamente numa intenção da separação, né? Eles estavam vivendo uma crise na relação aos Aham. 70 anos de casado, que era uma determinada crise existencial, que era aquele, né, para quem estuda aí as mudanças do ciclo de vida familiar, que é um livro bem bacana que a gente tem, é aquela transição do ciclo, né, do adulto em que ele do jovem adulto, que ele passa para a adultez completa e ele começa a se transitar aí para o final da sua vida, né? E era um casal extremamente ativo, né? Uma dinâmica bem ativa, eles tinham uma média de 65, 70 anos e eles casaram muito jovem. Então, os filhos deles já tinham, por exemplo, 40 anos, sabe, de vida. E eles estavam completando aí esses 50 anos de casados e foi bem, bem especial, assim, bem especial o atendimento também desse casal. Não era porque era a intenção da separação, mas é porque eles não estavam sabendo lidar com a vida tardia. Por exemplo, eles não estavam sabendo lidar com a aposentadoria, eles não estavam sabendo, porque eram casais bem ativos que vieram da agricultura para a cidade, e aí eles precisavam fazer esse movimento, assim, aí se aposentaram e tá, e o que a gente faz E agora? agora? Era Aham. um tempo muito ocioso dentro de casa, uma convivência muito constante, né? Então, eles entendendo, nossa, nós estamos juntos, né, há 50 anos e tu pensa, eu ainda vejo coisas novas nele. E talvez essas coisas novas estão me incomodando. Era mais ou menos esse o discurso, sabe? Então a gente quer aprender a lidar com Que isso que é legal. novo. Então por isso que eu digo, assim, não é uma regra. Uhum. Quantos anos que eu tenho que ir para terapia? Então, como eu te falei, já tive de tudo, já tive namorados que vieram buscar terapia, já tive casais muito jovens, com 6 meses, casais com 1 ano, 2 anos de casado, casais com 20 anos de casado, casais com 30 anos de casados. Então, já passaram por mim diversas experiências, sabe? E o bacana é esse reconhecimento, porque muita gente olha para minha estrutura física mesmo, nossa, tá muito jovem para ser terapeuta de casal, né? E eu sou terapeuta de casal antes mesmo de ser casada, né? Eu sou Uhum. casada há 6 anos, vou fazer esse ano, mas eu já atendo casais e famílias desde o início da minha formação, desde da minha graduação, né? E eles questionavam, e algumas pessoas no início questionavam, mas depois esse movimento não aparece mais tanto, sabe? Né? No início da carreira, assim, imagina, ela atendendo com 23 anos, 24 anos, né? Casais e famílias, então, assim, era muito jovem mesmo. E hoje já não. E esse reconhecimento, né, essa troca. Alguns falam, tu parece muito jovem, mas tu é a doutora, tu é estudada, então me explica, me fala. Eu tô certo, não tô certo? Aí a gente vai trabalhando nessa dinâmica, né, de entender o que que é o certo, o que que é errado para essa família, né? Mas tudo isso, na minha perspectiva, é a partir dessa avaliação da família, a partir desse movimento, que daí eu vou entender como é que é a dinâmica dessa família. O que que é funcional, o que que não é funcional, o que que tá dando certo, o que que não tá dando certo, aonde que tá as falhas, né? Aí eu até Uhum. fiz algumas anotações, assim, né, bem, bem breves, só para eu ter uma colinha aqui. Normalmente eu não tenho, né? Eu vou Claro. falando, a gente vê, já passou 1 hora. Mas para ser mais específica e objetiva nesse sentido da avaliação, eu trouxe aqui só algumas ideias, né, do porquê que serve esses instrumentos, né? A entrevista, a anamnese familiar, um genograma, ele serve muito para avaliação de famílias, tá? Porque o Ai, o genograma, ele genograma eu acho incrível. gosta muito, e ele serve para a gente entender.
desde o tipo de relação que todos os membros da família têm, até os padrões de comportamento que se repetem das gerações anteriores, esses comportamentos, essas heranças infantis que são trazidas aí para as gerações seguintes, né, também. Então, para que serve tudo isso? Ele vai levantar todos esses aspectos dinâmicos da família, dessa relação familiar, para a gente poder entender. Deixa eu ver aqui o que eu anotei mais, de pontos mais específicos, né? Desde o histórico dessa família, das queixas que os membros todos da família vai fazer, ou o casal vai fazer também para você, para a gente entender como que os padrões de comportamentos, né, desta família propriamente dito, para a gente entender aonde que está o déficit, onde que está a problemática dessa família. Até eu acho que você tem um pouquinho isso já na minha fala anterior, né? Aonde que está esses problemas da família? Na comunicação, na resolução de problemas, nessa questão da expressão do sentimento, do afeto, como que eles se comunicam diante disso, né? Eu me recordo de um casal que eu tinha e a esposa fazia assim, ela mandava vários vídeos, reels, para ele no Instagram dele, sabe? Assim, né? Ela estava em algum momento, aí ela queria dar uma dica para ele e ela mandava um reels para Uma ele. indireta. Uma indireta, isso mesmo. E ele via, curtia, mas ele não entendia que era uma indireta para A ele. carapuça não servia nele. Não servia. Então ela dizia assim, mas eu falo para ele. Ela dizia assim na terapia, né? Eu falo para ele já, que eu conto para ele, eu peço para ele o que está me incomodando. Aí, tá, então como? Como que tu faz isso? Aí ela diz assim, aí ela assim, olha só, quantos vídeos eu mando para ele. E dele assim, eu sabia que o teu vídeo, tu queria falar alguma coisa para mim? Então, assim, como que é a comunicação deles, né? Como que é a dinâmica dessa relação? Então, a gente precisa entender que, às vezes, a esposa ou o esposo, né, o parceiro, ele acredita que está se comunicando, mas eu não estou entendendo isso como uma comunicação, né? E a avaliação familiar vai trazer isso para nós também, né? Essa expressão de afeto, essa expressão de sentimento, vai confirmar, né, tudo aquilo que a gente já vai estudando na terapia, vai vendo na prática acontecendo, né? O movimento, quais são as esferas que estão falhando deste casal, desta família. Porque, por exemplo, a gente entende quando eles vêm fazer uma avaliação familiar, né? Às vezes a criança ela tem que estar na terapia, mas às vezes a criança ela é sintoma de sua família. Então, a gente pega uma criança, um adolescente extremamente ansioso, né? Ou que se rebelou para a família, uma teimosia. Se não é uma repetição de comportamento, ele está apresentando aquilo que a família, né, está vivenciando naquele momento. Uma ansiedade em conjunto, né, uma angústia em conjunto. Só que muitas vezes a criança não sabe se comunicar, a criança não sabe se expressar. E daí ela apresenta, né, os determinados sintomas. Por isso que às vezes a gente diz, né, que ela é sintoma de sua família. Porque ela está trazendo esses sintomas no corpo dela, no físico dela, mas é da onde? É dessa dinâmica da família, né, dessa dinâmica familiar. Então, às vezes, os pais estão passando por problemáticas e quem está recebendo todo esse carga emocional é a criança, é o adolescente, são os seus filhos, né? Então a gente precisa fazer essa avaliação, porque às vezes, dentro dessa avaliação familiar, eles buscam a terapia para os filhos. Mas quem que precisa de terapia propriamente dito? É o casal. E é nessa avaliação que a gente vai identificar isso, né? Por exemplo, todo esse movimento dos casais, eles acabam influenciando nos relacionamentos dos filhos, esses filhos vão apresentar alguns indicativos, problemáticas de comportamento e até mesmo psicológicos, né? Que é a nossa questão principal, né? Do processo da terapia. Então, a gente vai entender que todo esse movimento que acontece na avaliação vai fazer essa direção de eu identificar como terapeuta quais os próximos caminhos que eu vou ter dentro do tratamento desta família e desse casal. Uhum. Bacana. Nossa, como um assunto vai puxando vários, né? Mas Sim. eu queria resgatar ali uma chavezinha que eu vi que quando tu falou de expressão de afeto, né? Que a gente entende que é muito fácil que os membros, vou usar um casal, que o membro do casal, eles não usem a mesma expressão de afeto. E que isso pode ser uma faísca para um conflito muito grande, né? Uhum. E porque às vezes nessa expressão a parceira entende que ela não é amada, né? Ou que ela não é desejada e tudo mais. E
tendo essa dinâmica de que o homem, ele tem uma expressão, né? O parceiro um tem uma expressão e o parceiro 2 tem outra. É possível desenvolver essa expressão que cada um tem um no outro? Por exemplo, eu como parceira tenho uma expressão de afeto pelo toque, mas meu parceiro não tem. Será que ele consegue reconhecer que dele fazer esse movimento? Ou eu consigo só reconhecer que ele não consegue, mas que da mesma forma ele me ama? Como é que a gente consegue manejar isso dentro da clínica? Eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, né? Porque vai ter eu, que preciso entender que ele é diferente de mim, e vai ter ele, que precisa mudar para suprir as minhas necessidades. E aí a gente busca um equilíbrio saudável na relação. Óbvio que isso não vai ser sempre, todo o tempo, todo o toque o tempo todo, né? Mas determinados momentos em que é aquilo que eu falo, assim, tá, se vocês estão buscando uma terapia, um tratamento, é porque vocês veem necessidades de mudanças. Vocês estão dispostos à mudança? Eu sempre faço essa pergunta. Mas não é a mudança da relação, porque é a mudança individual de vocês que vai interferir na relação. Você está disposto a mudar pela sua mulher, pelo seu esposo, pela sua parceira, pelo seu parceiro? Está disposto? Já começa com uma grande questão, já. Exatamente. Outra questão que eu costumo perguntar: por que vocês permanecem juntos? É porque, assim, o meu jeito terapeuta, né? Quem é meu paciente? Meu paciente já está acostumado, né? Eu sou bem diretiva, né? Eu sou bem diretiva. A minha forma é bem... Eu pergunto, a gente chama de perguntas de impulsão. De impulsionar uma resposta do inconsciente. Porque quando tu pergunta diretamente, a pessoa tende a responder diretamente, né? Então, ela responde, assim, a primeira coisa que vem na mente dela. E aí eu pergunto, por que vocês permanecem juntos? Isso faz parte da minha anamnese, da minha avaliação familiar, né? Então, e aí a gente vai trabalhando essa dinâmica. Cada qual traz uma resposta importante, né? E às vezes eles não sabem responder por que estão juntos. E aí eu vou perguntando, vocês estão dispostos a essa mudança? Porque a mudança ela é individual para acarretar diretamente na relação. E aí a gente vai fazendo esse movimento, né? De eles querem mudar. Então, por exemplo, se na terapia eu identifico que é importante para minha esposa que ela receba surpresas, que ela receba um toque, né? Que ela receba que eu seja mais romântica com ela. Se ela percebe esse movimento, se eu percebo esse movimento em terapia e eu busco fazer essa mudança, a minha esposa também vai entender que eu sou mais do falar do que do fazer, por exemplo. Eu sou mais do falar. Do falar o que é, meu amor, eu te amo. Meu amor, boa noite. Venha dormir comigo, né? Fazer convites nesse sentido. Vamos fazer uma coisa juntos. Nesse sentido, quando eu falo mais do que faço, e ela é muito mais do fazer do que falar, e esse movimento começa a ser claro na terapia. Começa a visão turva, que eu costumo dizer. O casal tem uma visão turva, né? Tá turbulento, assim, não consegue perceber. Então, quando eles não conseguem perceber, eles têm apenas uma única visão. Qual é essa visão que eles têm? É a visão da criação sua, da sua dinâmica de família de origem. Por exemplo, meu pai e minha mãe como casal, né? Aquele exemplo de casal que eu tive, é isso que eu tenho. E aí, a primeira conexão que eu tive de casal com meu marido e com a minha esposa. Quando a visão turva tá no casal, é isso que acontece. Então, o que aconteceu? A relação amadureceu, mas os parceiros não amadureceram. Então, a relação vai tendo outra dinâmica, mas os parceiros não. Então, eles costumam falar assim, eu queria que o meu marido fosse como era quando a gente se conheceu. Agora, tá entendendo o que eu quero dizer? Agora foi, ou então... tu explicou uma vez sobre que o sistema familiar ele vai mudando, né? Então, conforme isso vai mudando na relação também, querendo ou não, o sujeito ele também tem que mudar na forma que ele interage com aquilo ali, né? E esse exemplo é perfeito, porque realmente não tem como um casal de 50 anos, que foi esse caso que tu trouxe agora, ele ter o mesmo envolvimento, dinâmica. Quando eles tinham 15 anos. Quando era 15 anos, assim, né? Por N questões, tanto de individual, orgânica e tudo mais, hormônio, né?
para toda a carga de vivência, né? Ao longo Exato, e dos... às vezes é isso que a gente escuta no setting terapêutico, né? Eu queria que o meu marido fosse aquele que eu me apaixonei. Eu queria minha esposa, aquela mulher que eu me apaixonei, ela não é mais. E aí quando eu já tenho um vínculo com o casal, eu falo, e ela não será mais. E ele não será mais essa pessoa. Então, ou a gente aprende a amar o que nós temos novamente, né? Nós vamos aprender a amar novamente, ou a gente precisa delinear um novo amor nessa estrutura, né? Tu ama o que tu tens, ou a gente delinea um novo amor. Porque isso é possível. E daí, quando eu devolvo isso pro casal, porque é isso que eu digo da visão turva, sabe, Giovana? O casal, eles vêm com duas dinâmicas. A dinâmica de sua família de origem e a dinâmica daquele primeiro amor, né? De que era quando eles se apaixonaram. E eles esperam que a vida inteira do casal será isso, e não será. Trabalhando de forma racional, né? Inteligente, não será. Aí a relação amadurece. Eu tenho filhos, eu preciso trabalhar, eu preciso bancar uma casa, eu preciso, né? Ou meus filhos já estão adultos e eu tenho netos, porque são alguns casos que eu atendo é assim. Então a dinâmica do casal vai mudando. Mas aí o casal pensa assim: nossa, a gente caiu numa rotina. Tá, mas que tipo de O rotina grande pânico da rotina, né? Se não é? tiver aquela, E a partir do aquela momento. ansiedade, aquele suor, Aham, aquele meu Deus, aham, aquela novidade, né? Não tiver novidade todo final de semana, ah, não, acabou tudo. aham, Acabou, aham, paixão, tesão, não quero mais, não serve aham. mais, né? E eu digo assim, tá, e rotina é ruim? Eu pergunto. É ruim tu acordar de manhã e trabalhar, almoçar com o teu esposo, com a tua esposa na tua casa, aí tu volta pro trabalho, aí tu chega às 6, 7 horas da noite, tens a tua casa, tem o teu parceiro, a tua parceira. Precisa fazer o quê? Entender que esta rotina, né, ela não deve ser o monstro da relação. Ela é uma constante, né? Eu entendo como uma coisa que ela tá tão dentro da minha realidade, dentro da minha vida, que eu sempre posso contar com aquilo ali, Uhum, né? uhum. Então, por que que a gente carrega o termo, né, de ser rotineiro, que ser rotina é uma coisa ruim, né? Porque não Uhum, tem exatamente, aquela exatamente. montanha-russa desesperadora de como é que vai ser e agora, né? Uhum. Então, a palavra mesmo, né, tem esse conceito de Exato, então carga eu tenho que trazer a negativa. rotina como minha aliada. E se eu quiser uma rotina diferente? Por exemplo, olha, eu trazendo meus casos, né, pessoal. Ah, eu É, adoro! eu sempre me uso como causa, né? Meus alunos já estão acostumados, mas meu esposo mandou uma mensagem para mim esses dias assim: tu quer que eu leve alguma coisa para ti para o nosso date noturno? Por quê? Nós temos dois filhos. Eu tenho uma bebê que vai fazer 1 ano, ela tem 10, 11 meses. Eu tenho um outro filho de 3 anos. Então, como que acontece a nossa história de casal? Aonde que está? Porque a gente não pode se perder nos papéis apenas de pai e mãe. Nós temos nossa relação de marido e mulher. E eu achei tão bonitinho, porque isso é totalmente fora da nossa rotina, tu entende? Ele nunca tinha usado essa expressão comigo, e eu achei muito bacana. E eu tava ali, eu estava o quê? Eu estava amamentando a minha filha, estava fazendo o B dormir, e ele me mandou essa mensagem, né? Ô amor, eu tô indo para casa. Tu quer que eu leve alguma coisa pro nosso date noturno? E daí eu fiquei mais apaixonada de novo. Que Nós estamos juntos há querido! 12 anos, né? E eu achei tão Aham. bonito, né, esse movimento, porque de fato a gente precisa encontrar algo para mim e para ele. E em que momento que é? E daí, às vezes eu tenho casais, né, que são, né, com filhos novos, pequenos. Eu sei o quanto que é dificultoso. Eu tenho 2 filhos, eu sei de tudo isso. Mas eu não posso tornar que ter 2 filhos, ter 3 filhos, ter um filho, seja motivador da minha separação, né? Ou seja motivador para que eu me afaste do meu parceiro e da minha parceira. Então, quando os meus filhos dormem, é o meu momento com o meu esposo, né? É o momento em que nós vamos estar juntos. Então, quando o casal começa a ver essas outras possibilidades dentro da sua relação, o casal começa a encontrar um date noturno. O date não precisa ser fora de casa, o encontro com teu esposo e com a tua esposa, né? Um date pode ser dentro da tua casa, na tua sala, na tua cozinha, teus filhos estão lá no quarto dormindo. Então, quando o casal começa a encontrar isso é rotina, tu entende? É uma rotina saudável, é quando eu trago a rotina para ser minha aliada. Então, quando meus filhos estão 10 horas dormindo, eu preciso encontrar algo diferente nesse movimento para que a minha relação permaneça, para que o meu casamento permaneça. Então, quando eu começo a encontrar
esse movimento diferenciado na minha rotina, eu, terapeuta, começo a apresentar esse olhar diferente para os meus pacientes, para os meus clientes, eles começam a entender que cada um é um, mas os dois formam a sua família. E essa rotina precisa ser aliada deles. Então, ela não deve ser mais um monstro de tudo isso, né? Então, eu começo a olhar para as minhas questões particulares, o meu parceiro, minha parceira, para as suas questões particulares. E isso tudo, sabe? É porque é tão bacana quando eu tenho alguém que eu posso ter a minha base, ter o meu apoio, estar comigo, buscar aconchego nisso, né? Porque, assim, qual é o problema também dos casais? Vulnerabilidade. Parece que eu não posso ser vulnerável para o meu parceiro, para minha parceira. Eu não posso mostrar as minhas fraquezas. Mas eu digo para ti que a vulnerabilidade aproxima as pessoas. Muito, concordo. Muito, sim. E isso é expressão de afeto. Então, é isso, e não é considerado, né? Expressar uma vulnerabilidade representa uma falha, né? Exato. E também percebo que a linguagem de vários casais, de várias dinâmica familiar, é não ter essa sinceridade, né? Aquela impossibilidade de falar o que se sente e como se está. Né? Então, Exato. realmente, não vai ter a proximidade de manejar as situações, não vai ter proximidade de ter uma rotina, né? Não, vamos ajustar isso aqui, mas... Né? Então, concordo super com esse pontuamento que tu fez agora. Né? E é isso. E outro ponto para fechar sobre a avaliação de casais e famílias é a gente entender como que esta família entende a sua educação emocional, Uhum. sabe? Por quê? Vou te dar um exemplo de casal novamente, né? Os ciúmes. Os ciúmes, ele vem com que expressão? Cobrança, raiva, ódio, brabeza, certo? Limite, regra. Mas tu sabe qual real o sentimento dos ciúmes? O que tá por baixo, É, a insegurança. exatamente. É porque eu sou insegura, eu, mulher, né, no meu íntimo, ou eu, homem, no meu íntimo, essa insegurança me pegou. E eu expresso para o meu parceiro e para minha parceira dessa forma. Com raiva, com briga, com ódio, querer botar regra, querer botar limite. Mas se eu não tratar minha insegurança, isso vai permanecer na relação, né? É igual a questão da frustração. Quando eu fico frustrado, recebi um não, né? Uma criança, vamos lá, para uma criança, o mais fácil. A criança recebeu um não. Não, tu não pode fazer isso, você não vai fazer aquilo. O que ela faz? Vem aquela Braba, né? angústia, aquele choro, aquela Choro, raiva, ela fica bate o braba, fica com pé. raiva, xinga, bate o pé. Ela está expressando isso. Mas qual que é o sentimento real por trás da frustração? Tristeza. Eu estou triste porque eu não pude fazer aquilo que eu queria. Só que as pessoas não sabem disso. Isso é educação emocional, sabe, Giovana? E é a partir da avaliação de casais, famílias, né, que eu vou entender se eles sabem viver uma boa educação emocional, se eles têm educação emocional. As pessoas normalmente não têm. Por isso que esse movimento das relações vão ficando doentes. Porque eu não sei dizer o que eu estou sentindo. Eu apenas expresso. Mas também não expresso a emoção correta do que eu estou sentindo. E é por, Esse por isso que conflito. tem que ir para terapia, fazer processos psicoterapêuticos de casal e família. É ou não é? Exato, exato. E por isso que eu preciso me preparar para isso. Porque tudo isso que eu falei, né? Quem está na live, quem está acompanhando desde o início, tem muita coisa que vai expandindo a mente, né? Nossa, então tá, faz sentido. Porque eu digo isso por conta das tuas expressões, Giovana. Eu ia falando assim, nossa, Jaque, isso mesmo, nossa, faz sentido. Então, Sim, provavelmente, quem está em casa também vai se conectando com isso e vai fazendo sentido para si, sabe? E a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar, né? E aonde que você vai estudar? Para viver. Você vem para viver, aqui, estudar e se vem pra preparar para cá. ser um bom terapeuta de casal e família. Porque todos esses Exatamente. macetes que a gente está trazendo, né? Claro, a prática, o conteúdo terapêutico, isso vai dando muito fundamento para nós, mas a teoria é que foi a base de tudo isso.
né? E as nossas formações, as nossas pós-graduações, nós temos a supervisão que dá muito envolvimento prático para nós também. Dá muito, né, estrutura, dinâmica e manejo. Então, a gente precisa fazer isso, é a preparação, é estudar, é fazer esse movimento mesmo de me preparar-me como uma terapeuta para eu trabalhar esse movimento, né, de ser uma terapeuta de casal e família. Perfeito. Amei, amei essa propaganda que a professora fez no final da live. Muito bom. E realmente, né? Imaginem que com essa dinâmica, com essa didática, que vocês vão fazer toda a pós-graduação, né? Nessa temática. Então, eu amei essa troca, foi muito legal. Dava realmente para puxar muitos mais assuntos, dá para fazer uma jornada sobre isso. E acho que a gente vai encerrar por aqui, que está dando o nosso tempo. Prof, muito obrigada. Foi muito legal aprender contigo sobre avaliação na clínica. Tá? Agradeço demais. Obrigada E é isso. Obrigada, tá? Boa noite. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até Um agora. beijo, Giovana, Beijo. um beijo, turma, quem está aí nos acompanhando, né? Um abraço especial para todo mundo da Viver. E vocês sabem, né? A gente já é parceirinho, quando precisarem, contem comigo. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Prof, vou encerrar aqui no computador também, tá? Alô?